Here it comes! Boom shakalaka! Bom dia, boa tarde, como vão vocês? Mais um vídeo está começando aqui no Boom Shakalaka e este vídeo é a segunda parte do meu vídeo de alguns dias atrás. Vocês se lembram qual era o vídeo? Um jogador de cada franquia da NBA que tem algo a provar nessa próxima temporada 2018-2019. No vídeo passado, nos episódios anteriores, eu falei de um jogador de cada time da Conferência Oeste. Vou deixar o link aqui em cima e na descrição, caso vocês não tenham visto. E este vídeo aqui é para falar um jogador de cada time da Conferência Leste que tem algo a provar nesta próxima temporada da NBA. Que nem no outro vídeo, vou falar todos os times em ordem alfabética, começando pelo Atlanta Hawks. Um jogador do Atlanta Hawks que tem algo a provar é o Trae Young. Mas como assim um rookie, um estreante, já tem algo a provar na NBA? Mais ou menos. O Trae Young ele carrega um peso nas costas. O Atlanta Hawks poderia ter escolhido o Luka Doncic e trocou com o Dallas Mavericks pelo Trae Young e uma escolha futura no draft. O Luka Doncic tem potencial para se tornar uma grande estrela da NBA. E o Trae Young talvez tenha que ficar lutando contra isso eternamente. Ele pode ficar marcado como aquele jogador que o Atlanta Hawks queria ao invés do Luka Doncic. Qual é a melhor solução para ele? É jogar bem e fazer valer essa troca que o Atlanta Hawks fez com o Dallas Mavericks por ele. Boston Celtics, quem tem algo a provar é o Gordon Hayward. Ele jogou apenas os primeiros minutos da temporada passada, teve aquela lesão horrível que ele quebrou a perna, o tornozelo, e ele viu ao longo da temporada outros dois jovens da mesma posição que ele jogarem muito bem, o Jaylen Brown e o Jason Tatum. O esperado é que os três sejam titulares nesse ano, mas para isso o Gordon Hayward vai ter que provar que ele está em forma, vindo do banco de reservas também na mesma posição. Tem o Marcus Smart e o Marcus Morris. Então se ele quiser continuar sendo titular do Boston Celtics, vai ter que jogar muito bem o Gordon Hayward. Brooklyn Nets, eu escolho o recém-chegado Kenneth Faried, o Manimal. Dá para acreditar que há apenas 4 anos atrás, o Kenneth Faried ele era titular do Team USA, né, do seleção masculina de basquete dos Estados Unidos. Ele jogou os 9 jogos de titular no Mundial da FIBA e ele entrou para a seleção do torneio. Isso faz apenas 4 anos. De lá pra cá, ele só decaiu. Aos poucos ele foi jogando menos minutos, depois ele perdeu a vaga de titular do Denver Nuggets e ao final da última temporada, onde ele jogou apenas 32 jogos, ele foi trocado para o Brooklyn Nets, onde ele está agora, e foi mais até uma desova de salário. O Denver queria se livrar do salário do Kenneth Faried e o Brooklyn Nets tinha espaço para acrescentá-lo. Ele tem 1 ano de contrato e quase 14 milhões para essa próxima temporada. É tudo ou nada para o Kenneth Faried. Próximo time, Charlotte Hornets. Foi difícil escolher um jogador para o Hornets. Eu escolhi o Malik Monk. Ele vai para a segunda temporada. Se esperava muito dele na primeira temporada passada, mas ele teve poucos minutos de quadra. Média de 13,6 minutos em 63 jogos. Como ele foi a 11ª escolha, ele foi bem draftado no ano passado, 2017, um dos melhores drafts da história da NBA, ele pode ficar marcado como um bust caso ele não tenha uma carreira muito duradoura. Próximo time, Chicago Bulls. Quem tem algo a provar, com certeza, é o Jabari Parker. Parecia que ele seria o futuro da franquia do Milwaukee Bucks ao lado do Giannis Antetokounmpo e do Chris Middleton, do Thon Maker. Em 2016 e 2017, ele teve 20 pontos de média por partida. 2017 e 2018, ele reduziu isso para 4 idas para D-League, inclusive. E esse ano ele acabou assinando com o time da sua cidade natal, o Chicago Bulls, e tem que fazer valer o investimento. 2 anos e 40 milhões de dólares, embora o segundo ano seja team option, né? O Chicago Bulls tem a chance de não querer ficar com ele na próxima temporada. Cleveland Cavaliers, quem tem algo a provar é o Kevin Love. No Minnesota, ele era um jogador de boas estatísticas em um time ruim, né? Um termo muito usado pelos americanos. No Cleveland, ele era apenas o terceiro melhor jogador de um time campeão, atrás do LeBron James e do Kyrie Irving. Qual vai ser o Kevin Love a partir de agora? Ele acabou de assinar uma extensão no contrato que vai render 135 milhões para ele até o final desse contrato, então ele precisa provar que o Cleveland tomou a decisão certa ao reconstruir a franquia em torno dele. Detroit Pistons, quem tem algo a provar é o Blake Griffin. Inacreditavelmente, ainda nos Clippers, o Blake Griffin renovou por 5 anos e 173 milhões de dólares em 2017. Mas, inacreditavelmente, logo em seguida, o Detroit Pistons trocou pelo Blake Griffin e ficou com os últimos 4 anos desse altíssimo contrato. O Blake Griffin foi All-Star nas primeiras 5 temporadas, mas não foi nas últimas 3. As médias dele só pioraram com os anos, e as lesões também. Alguém duvida que o Blake Griffin tem algo a provar nessa próxima temporada da NBA? Indiana Pacers, eu escolhi o Miles Turner. Miles Turner ainda tem 22 anos. Parecia que ele ia decolar, parecia que ele ia virar um All-Star. Misteriosamente, o terceiro ano da NBA dele foi um pouco inferior ao segundo.
teria ele atingido o pico já da carreira dele, o Miles Turner. Ao fim dessa próxima temporada acaba o contrato de rookie dele e ele precisa mostrar que vale a pena o Indiana Pacers ou algum outro time investir em um bom contrato nele. Miami Heat. Meu escolhido é o Hassan Whiteside. O Whiteside ele foi uma decepção nos playoffs de 2018. Ele foi escorraçado pelo Joel Embiid. Ele teve média de apenas 5 pontos por partida, inclusive ficando no banco de reservas em vários momentos decisivos dos jogos. Como ele ainda tem quase 53 milhões para receber nas próximas 2 temporadas pelo contrato dele, ele vai ter que correr atrás para justificar todo esse dinheiro. Milwaukee Bucks. Meu escolhido, que nem eu falei antes, eu já tinha dado um mini spoiler, é o Thon Maker. O Thon Maker ele precisa ser o Playoff Maker. Assim como o Playoff Rondo, que joga melhor nos playoffs, o Thon Maker também joga melhor nos playoffs, ele mostrou isso nas últimas 2 temporadas. Havia altas expectativas em torno do Thon Maker, mas parece que o Milwaukee Bucks não leva tanta fé nele. Não só eles têm o John Hanson como titular, como para essa temporada eles contrataram o Brook Lopez como free agent, então o Thon Maker precisa virar esse jogo, senão ele pode virar um bust logo mais e ficar dando voadoras em jogos pela seleção australiana, não vai ajudar o caso dele não. New York Knicks, meu escolhido é o Mario Hezonja, o croata. Ele foi a 5ª escolha no draft de 2015, altíssimas expectativas em torno dele, mas depois de 3 temporadas relativamente fracas pelo Orlando Magic, ele não teve o contrato renovado e foi liberado, então assinou com o New York Knicks por apenas um ano, 6,5 milhões de dólares. Ele precisa mostrar urgentemente que ele é um jogador de nível para a NBA, caso contrário, é capaz de ao final da próxima temporada ele ter que voltar para o basquete europeu. Orlando Magic. Não tinha muito quem colocar do Orlando Magic, eu escolhi o Jonathan Isaac pelo mesmo motivo do Malik Monk. Ele teve um ano muito abaixo, o primeiro ano na NBA muito abaixo do esperado, ainda mais para uma 6ª escolha no draft de 2017, que foi um dos melhores drafts de todos os tempos. Como ele ainda é muito novo, ele tem 21 anos de idade, ele ainda tem tempo, mas vale o alerta que apenas a temporada 2018-2019 é garantida no contrato dele. Corre aí o Jonathan Isaac. Philadelphia 76ers, mais um rookie do ano passado, Markelle Fultz, vocês já deviam esperar por essa aqui nesse vídeo. Se tem alguém com algo a provar, é o Markelle Fultz, primeira escolha no draft de 2017, que nem eu falei, conviveu com uma lesão misteriosa no ombro nesse último ano, jogou apenas 14 jogos, vindo sempre do banco de reservas, embora ele tenha conseguido um triple-double ali na última partida da temporada, que já aliviou um pouco a barra dele. Esse é o ano do Markelle Fultz provar que ele foi a aposta certa do Philadelphia 76ers para o The Process, para o processo de Philadelphia, junto com o Ben Simmons e o Joel Embiid. Penúltimo time do leste é o Toronto Raptors e o escolhido é Kawhi Leonard, né? Kawhi Leonard no Toronto Raptors, quem diria? Em um ano ele passou de um jogador candidato a MVP para um jogador que jogou apenas 9 partidas na temporada e que tem uma lesão misteriosa no quadríceps. Ele insistiu tanto para sair do San Antonio Spurs que foi trocado, então agora ele tem que provar para o Toronto Raptors que eles fizeram uma boa escolha ao trocar seu franchise player e ídolo da torcida, DeMar DeRozan, pelo possível futuro candidato a MVP, novamente, Kawhi Leonard. Para finalizar a Conferência Leste, Washington Wizards, meu escolhido é o John Wall. Em 2016 e 2017 ele teve um ano estupendo, o que fez muitas pessoas, inclusive eu, colocar ele como um possível candidato para MVP em 2017. 2018 não foi o que aconteceu. Nessa última temporada ele passou muito tempo lesionado. Ele até chegou a jogar o All-Star Game, ele pegou a última vaguinha na Conferência Leste, atrás mesmo na hierarquia do seu companheiro Bradley Beal. E quando ele estava fora do time lesionado com o Satoransky de titular, o Washington Wizards jogou melhor ainda sem ele. Nos playoffs ele também não foi bem e os Wizards caíram logo na primeira rodada. O John Wall tem que me provar e provar para o mundo da NBA que ele é um possível candidato a MVP novamente. E aqui se encerra o meu vídeo. Desculpa pela imagem, a iluminação não está das melhores, estou com uma luz em cima aqui fazendo sombra da minha cabeça no resto do meu corpo, mas foi o cenário que eu consegui aqui no hotel em Sorocaba, que eu estou, e eu gravei esses últimos 2 vídeos, a parte 1 da Conferência Oeste e essa parte 2 da Conferência Leste. Espero que vocês tenham achado interessante esse tema. Jogadores que têm algo a provar nessa próxima temporada, vamos ficar de olho nesses 30 jogadores. Quanto a vocês, mais uma vez, obrigado por acompanharem mais um vídeo meu aqui no Boom Shakalaka e nos vemos no próximo. Valeu, um grande abraço.